Os eleitores britânicos decidiram em referendo que o Reino Unido deve deixar a União Europeia. E o primeiro-ministro David Cameron decidiu renunciar. O fato é histórico e tem o potencial de mudar o rumo geopolítico mundial. Qual seria a relação entre esse fato e as profecias bíblicas? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o pastor Luiz Gonçalves, evangelista da Igreja Adventista em 8 países da América do Sul. Pastor Luiz Gonçalves, muito obrigada pela sua presença aqui no ASN TV. Obrigado, Silene, um prazer estar aqui contigo. Pastor, muita gente está fazendo uma relação entre esse fato que aconteceu no Reino Unido e a profecia de Daniel 2. O que tem na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2? Silene, realmente essa junção, ou essa comparação do que está acontecendo na Europa com Daniel 2 faz sentido. Tem a ver, sim. Daniel 2 é um capítulo profético onde Deus revela a história da humanidade aqui para o rei, para Daniel e, consequentemente, para todos nós. Para as pessoas terem uma ideia do que diz Daniel 2, um resumo bem simples é o seguinte: o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho uma noite. Quando acordou, esqueceu o sonho. Então ele chamou os sábios da Babilônia para dizerem o sonho e o significado. E eles não conseguiram fazer isso. Aí alguém indicou Daniel, que era servo de Deus, e Daniel orou a Deus e Deus revelou a Daniel qual era o sonho e o significado. E Daniel foi até o rei e começou a explicar. Falou: rei, você viu uma estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro, como aparecem aqui em Daniel 2, versos de 31 a 34. Quando Daniel disse o sonho para o rei foi lembrando. Aí Daniel disse assim: agora eu vou dizer o significado. Então ele diz assim: a cabeça de ouro representa Babilônia. O peito e os braços representam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas representam o Império Grego. E as pernas de ferro representam o Império Romano. Ele começa então a explicar passo a passo. E de fato, o que está escrito em Daniel 2 aconteceu na história. Todo mundo sabe que o nosso mundo foi dominado por 4 impérios. Justamente Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Só que aí chega nos pés da estátua, que era uma mistura de ferro e de barro. E como você sabe, e nós todos sabemos, ferro e barro não se unem. E justamente os pés da estátua, que a mantém de pé, eram de ferro e de barro, mostrando que toda essa estrutura não subsistiria para sempre. E pastor, qual seria a relação então desses pés de ferro e de barro com esse fato que aconteceu no Reino Unido? Boa pergunta. É importante dizer o seguinte, que o Império Babilônico já passou, não existe mais. O Império Medo-Persa também já passou, não existe mais. O Império Grego também passou, também já não existe. E o Império Romano acabou em 476 depois de Cristo. Então, depois do Império Romano, os reinos seriam divididos. Por isso, os pés, ferro e barro, que não se unem. Nesse caso, hoje você tem, o Brasil tem o seu governo, suas leis. Os Estados Unidos têm o seu governo, suas leis. Os países da Europa têm os seus governos e as suas leis. O que acontece hoje nos continentes ou em alguns lugares do mundo? Eles têm blocos políticos e econômicos. É o que acontece na Europa. Eles têm o bloco deles, ali a união dos países formando um bloco econômico, político para uma certa estratégia de crescimento e de avanço. Nesse caso da Bíblia, a Bíblia diz assim: os pés da estátua era ferro e barro, mostrando que os homens tentariam formar um 5º império mundial, mas sem sucesso. Ou seja, não haverá um 5º império mundial feito pelos homens, somente 4. Porque agora, depois do Império Romano, os reinos seriam divididos. E mesmo tendo blocos econômicos, eles não formam um império. Eles não têm condições de formar um império mundial, uma nova ordem mundial com um império e um líder humano. E o que eles estão tentando na Europa, como estamos tentando aqui no Mercosul e em outros lugares, é ter esses blocos para facilitar a administração. Mas você percebeu, Silene, que não funciona. Há um tempo em que eles conseguem, mas daqui a pouco um país sai, o outro ameaça sair, porque eles têm interesses particulares. Agora, veja, a Inglaterra saiu e outros países estão ameaçando sair também. É justamente isso que diz a Bíblia. Embora o bloco europeu
não significa um quinto império mundial. O que a profecia diz é que o mundo seria dominado por 4 impérios. Não haveria um quinto império humano, mesmo havendo esses pequenos blocos que unem algumas coisas entre eles, mas não significa um quinto império mundial. Isso, de acordo com a Bíblia, não acontecerá. Então, pastor, baseado nas escrituras e nessa profecia de Daniel 2, o que a gente pode esperar para o futuro? Vai haver um quinto império que não seja humano? Qual seria esse império? Boa pergunta, Silane. E antes de eu responder diretamente a sua pergunta, eu gostaria, com sua permissão, de ler 1 Tessalonicenses 5, verso 3, só para ajudar a entender um pouco o que está acontecendo hoje na Europa e no mundo inteiro. Diz assim: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mostrando que algumas ações humanas, políticas ou até mesmo religiosas, podem trazer um momento de paz, seja paz política ou seja uma paz social, humanitária. Mas a Bíblia diz que em seguida vem uma interrupção, vem uma intervenção, ou seja, aquilo que parece que é maravilhoso de repente acaba. É o que aconteceu hoje na Europa, está acontecendo hoje na Europa. As pessoas estavam encantadas com toda essa união, de repente acontece uma ruptura. É o que diz o texto bíblico. Agora, seguindo com a sua excelente pergunta, lá em Daniel 2, quando Daniel termina de explicar o sonho e o significado, ele termina no capítulo 2, verso 34, dizendo assim: ó rei, quando você estava olhando no seu sonho, aparece uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou, ou os esmiuçou. Mostrando que após o 4º Império Mundial, que foi Roma, viria uma pedra. Essa pedra seria lançada sem auxílio de mãos. E na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, a pedra é Cristo. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a rocha eterna. Portanto, essa pedra que aparece no verso 34 é Jesus. E o fato dela ser lançada significa a volta de Jesus. Então, o 5º império, entre aspas, não seria humano, seria divino. O reino de Deus será estabelecido com a volta de Jesus. E essa pedra é Cristo, e o lançar da pedra é a volta de Cristo. E se você continuar lendo o capítulo 2, vai ver que a pedra cresce e enche toda a terra, mostrando que Deus estabelecerá o seu reino nessa terra para sempre. Portanto, o que essas coisas que estão acontecendo na Europa, na América do Sul, na América Central, nos demais continentes do mundo, estão dizendo que Jesus em breve voltará e que o reino de Deus será implantado e nós viveremos felizes para sempre com ele. E a Bíblia ela não fala o dia e a hora, mas pelos fatos. E como a gente vê como está o mundo, a gente sabe que está bem próximo, né, pastor? Bem próximo, Silane, e você percebe que as ações humanas, políticas, por mais inteligentes que sejam, por mais bem intencionados que tudo isso seja realizado, não prospera. Por quê? Porque as pessoas estão tentando a paz e tentando unir-se com base numa ação puramente humana, egoísta, financeira, política. Ou seja, você não pode ter paz sem o príncipe da paz. Você não pode ter uma união sem que haja a base bíblica. É o que eles estão tentando. Isso não funcionou, não funciona. No passado eles tentaram unir através de casamentos, famílias, acordos, pactos, alianças, e eles não conseguiram. Os homens tentam fazer isso, eles não conseguem, porque a profecia diz que somente 4 impérios dominariam e que o próximo seria o reino de Deus. Quando você ora o Pai Nosso diz: venha o teu reino. Sim, o reino de Deus está chegando. Eu quero falar para você que está assistindo a gente agora que a volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. A pedra está sendo lançada. Jesus é a pedra. Ele virá em breve para implantar o reino de Deus, onde você e eu seremos cidadãos desse reino para sempre. Ao ler as notícias, ao ver o que está acontecendo no mundo, lembre-se, Jesus está voltando para nos tirar desse mundo mau e nos dar a vida eterna. Deus te abençoe. E Silane, não sei se você percebeu que eu estou com uma revista aqui, né? Estou vendo a estátua que está descrita de Daniel capítulo 2. E isso aqui não é só uma revista, isso aqui é um curso bíblico.
Se o nosso amigo, a nossa amiga quiser fazer um curso bíblico sobre profecias de maneira mais profunda, você pode pedir essa revista. Você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com, e aí você entra ali e faz o seu pedido. Se você quer estudar esse assunto na própria internet, você pode entrar nos nossos canais da igreja, no adventistas.org, ou você pode entrar também no nosso canal do Arena do Futuro, e você vai ter estudos bíblicos maravilhosos. Pastor, muito obrigada pela mensagem. O legal é que a gente vê que ninguém precisa ser pego de surpresa, né? Tanto a história como a Bíblia já mostra o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, amigos, o apelo que a gente faz para você que está em casa é: estude a Bíblia, você pode conhecer mais. Muitas pessoas acham que o livro de Daniel é difícil. Peça o estudo bíblico, se aprofunde, porque Jesus está perto de voltar. E o nosso maior desejo é que todos nós possamos estar lá juntos, né, pastor? É verdade, amém. Um abraço e até a próxima edição.